Tatiana. Ai, Né? meu Deus. Nós tão também, interessante ouvindo aqui. nós também tivemos acesso a uma informação em sua biografia que fala sobre uma pesquisa realizada por você, obviamente com a colaboração de alguns outros colegas, que fala sobre os auxílios, né? Vamos usar como exemplo o Bolsa Família. Sim. E hoje você atua ainda nesse campo, não atua? A pesquisa ainda é latente, hoje ela serve de base. Hoje como é que a gente usa essa pesquisa e qual foi a experiência que você teve na pesquisa? Na verdade, essa pesquisa foi feita na época que eu estava na faculdade, né? Ainda na faculdade? Ainda na faculdade. Eu fui orientando, fui bolsista do CNPq. E lá... Bolsista do CNPq, temos que soltar fogos, porque até pouco tempo o pessoal não conseguia falar que era bolsista do CNPq. Pois é. A coisa de um ano atrás, o pessoal estava penando. É verdade. Né? Que os auxílios das bolsas estavam tudo à míngua. Exatamente assim. Né? Que bom que conseguiram salvar o Brasil. Infelizmente, em se tratando de educação, né, Evandro, a gente tem aí uma deficiência muito grande em se tratando de política educacional. E quando eu estava na faculdade, que eu tive a oportunidade de participar dessa pesquisa, né, com doutores, mestres, né, o Bolsa Família ele tinha basicamente sido lançado há pouco tempo. Então, a gente estava pesquisando todas as outras políticas de transferência de renda. Né? E o Bolsa Família foi aquele que veio para, na verdade, juntar, unificar todos os outros benefícios que tinham, né? Que nós tínhamos Bolsa Escola, Vale Gás, Bolsa não sei, era muita bolsa. Isso no tempo do Fernando Henrique Cardoso, né? Isso aí. Vale Gás, Vale Leite. Vale Leite, assim, né? E nós tínhamos também uma situação muito complicada na época, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que os benefícios, eles eram... as pessoas iam se inscrever dentro de igrejas, né? Então, mas essa situação religiosa era complicada. Isso benefício do governo federal, não. Benefício foi durante o governo do Garotinho, né? As igrejas evangélicas que fazia o cheque cidadão. Cheque cidadão, exato. E aí, o Bolsa Família ele veio para quê? Para conseguir descentralizar isso e passar exatamente para onde deveria ser, que era a política de assistência. Né? Então, política da assistência social, isso. Né? Aí as pessoas passaram a ir se inscrever dentro dos CRAs, onde era o devido, né? Ou nas secretarias de assistência social e direitos humanos, que você trabalhou lá comigo, quando você falou em CRAs agora, eu estou lembrando uma experiência que nós tivemos. As pessoas hoje, o tempo passa, né? Sim. Que foi os apartamentos ali da comunidade PAC, da né? Vila Ideal, do PAC. Se aquele projeto, eu odeio essa preposição, mas ela tem que vir, né? Porque os agentes que estavam executando não éramos nós, propriamente dito, né? Isso. Aliás, os agentes que vieram executando depois não fomos nós. Mas nós participamos daquele embrião. Sim. Eu agradeço, eu não tenho visto mais a equipe, hoje eu fico feliz em te ver. Mas a Lucimar, não sei por onde ela está. Eu quero agradecer a Lucimar pela oportunidade que ela nos deu. A Érica, a amizade, a parceria da Érica. Também tem um bom tempo que eu não vejo a Érica. Né? E todas as pessoas que participaram naquele momento. Eu lembro que era dia, tarde e noite, preocupado com o PAC para cumprir as exigências do projeto. A Caixa Econômica bem exigente, né? Nossa, aquele projeto para mim foi um projeto maravilhoso, porque eu pude estar mais próximo da população que realmente era carente, que realmente precisava. Você chegou aí com o cadastramento? A Érica foi, você foi também, né? Eu junto com a Érica. E, para além disso, né, a gente aprender com eles também. Eu aprendi a ler uma planta, gente, olha só. Eu sou muito grato. Quase um arquiteto. Sim. Eu sou muito grato por essa oportunidade. Sim. Nós pudemos realmente batalhar, como batalhamos também o projeto Flores, que infelizmente faltou competência para que ele pudesse ser tocado adiante. Exato. Né? Mas, e outros projetos, né? O PAIF, quanta coisa bacana. Quanta coisa né? bacana era do PAIF, verdade. Isso nós estávamos em quê? 2003, 2004? Isso não, aí. Não, mais, 2007. 2008 inaugurou o Hospital Moacir do Carmo. Foi. E teve eleição. Então foi 2006, 2007. Por aí. Não, acho que foi 2003. Não, sabe 2003. Porque 2002 eu entrei na faculdade. Não, amor, não pode ter sido 2003, porque 2003 eu estava em casa em depressão.
Então, Isso foi depois que eu saí da depressão. Depois que eu saí da depressão, nós criamos em 2005 a Promover Brasil, que é a produtora desse podcast, já há 18 anos em atividade. Em 2005, 2006, eu me aproximei de vocês no final do ano, e em 2007 nós iniciamos a jornada na Secretaria de Assistência Social com a Daniele, né, que foi uma secretária que nos deu liberdade de trabalhar. Exato. Bacana, é muito bacana, e hoje nós estamos aqui relembrando o tempo que passou, né? Bom, para que não fique só na vontade, eu trouxe aqui as 10 doenças que mais afetam os idosos no Brasil, né? Sim. Eu falei sobre a depressão, mas é injusto não falar sobre as outras doenças. Então, nós temos a doença de Alzheimer. Sim. Alzheimer é uma doença que ela é caracterizada pela perda das faculdades cognitivas superiores. Sim. Né? Ela foi descrita no início do século passado por Alaís Alzheimer. Está dentro da sua área de estudo, né? Sim. Pô, que bacana, cara. Né? Ela do seu estágio de inicial, desenvolvimento máximo da doença, vai de 8 a 15 anos, né? Que é pela perda da cognição, perda anual, né? Então, e esse retorno deles para a escola, né? Para que ele não venha a ser acometido pela doença, é muito importante, porque ele começa a ler mais, né? O idoso começa a ter outras atividades cerebrais via estudo, via Mas leitura. Isso antes da doença se instalar. Isso antes da doença se instalar. Se a doença se instala a partir dos 65 anos, então nós já temos ideia. O idoso ou o pré-idoso, ele já deve estar se preocupando, de repente, se tem interesse um dia de voltar a estudar. Sim. Faça isso antes dos 60, antes dos 60, quanto antes melhor. Quanto antes melhor, exato. Botar esses neurônios para trabalhar. Isso. Através da neuropsicopedagogia, escolas e instituições podem desenvolver programas educacionais que visem manter a melhor saúde cognitiva dos idosos. Maravilha. Isso não acontece ainda, tá? Mas temos que lutar. A neuropsicopedagogia nas escolas públicas ainda é raro. Então, chegou a hora de quê? Unirmos forças, porque nós estamos falando aqui de questões que passam pela discussão no Congresso Nacional. Sim. Nós vemos que estão tentando mexer no currículo escolar, principalmente do ensino médio, desde que o Michel Temer assumiu a presidência. Ele já assumiu derrubando o ensino médio, vamos mudar tudo. Aí o cara que passou, ele derrubava Paulo Freire e outros grandes educadores, privilegiavam um tipo de educação informal, digamos assim. Uma das primeiras medidas do governo passado era até a discussão sobre a obrigatoriedade do aluno estudar o primeiro segmento em escola tradicional, poderia estudar em casa, né? Nós já sabemos que o ensino médio já possibilita isso, porque a pessoa, se ela não estudar, mas se ela tiver condição de enfrentar um Enem, ela se qualificar acima de 7, ela pega lá o seu diplominha, né? Exato. Que é o Enseja hoje. Enseja. Então, a educação realmente ela vai avançando. Eu, como educador, eu vejo muita dificuldade, às vezes, do uso das tecnologias, porque as pessoas estão doutrinadas, estão preparadas para usar esse dispositivo aqui para lazer e não sabe o quanto de conhecimento você pode ter através desse dispositivo. Exato. Né? E às vezes, quando nós vamos adotar esse dispositivo de forma pedagógica, nós temos uma resistência de alguns alunos. Eu fiz estágio de História, quando eu cursei História na Unigran Rio, no CIEP da Prainha. Né? Eu esqueci o número daquele CIEP. Mas lá na Prainha. Você que é de Caxias da Prainha conhece o CIEP. E eu consegui fazer algo muito extraordinário, né? No período que eu estava lá. Eu consegui fazer com que o aluno, quando entrava em sala, pegasse o celular, colocasse dentro daquela caixinha. Né? Todo mundo com o celular dentro da caixinha. E quando um não colocava na caixinha, sempre tinha 2 ou 3 alunos que apontavam: professor, fulano não botou na caixinha. Né? Mas tinha uma troca. Esse aluno ele tinha um benefício. Dia que era chocolate, dia que era a promessa de um domingo no parque, coisas assim. Né? Um monte de adolescente, tudo vibrando lá em cima, né? Os neurônios lá no topo. E foi um período bem gratificante. Né? Então,
esse momento de você lidar com um aluno, ele é muito gratificante, principalmente nesse estágio que eu guardo até hoje. E os meus alunos, nos dias atuais, eu dou trabalho presencial, encaminho para eles videoaulas, que eu já tenho preparada, gravadas no canal do Instituto no YouTube. Dou para eles bolsas para eles fazerem o curso online, EAD, para poder... Mas mesmo assim, nós temos dificuldade de fazer as pessoas usar esse troço aqui de forma pedagógica. Pedagógica, né? Exato. Para os idosos, então, é mais desafiador ainda. Não, eu já vejo o idoso usar de forma pedagógica. Ó, tem um idoso que eu vou até mandar uma saudação para ele agora, seu Carlinhos. Seu Carlinhos, eu acho que ele está com 70 e... Não vou falar a idade não, que está arriscado eu errar, ele vai puxar minha orelha. Mas ele está com mais de 73, 74, 75 anos, por aí. O seu Carlinho, ele usa a internet, ele bota o fonezinho dele de ouvido, ele descobriu os vídeos do YouTube, ele é radioamador. Ele tem a carteira dele de radioamador profissional e ele está ali acompanhando no YouTube, ele assiste vídeos didáticos, pedagógicos, e aí quando a gente passa por ele, assim, puxa o assunto, aí ele, esse canal é muito interessante, ele está ensinando a fazer isso, ensinando a fazer aquilo. Então, assim, eu estou dando um exemplo de um idoso que usa esse universo tecnológico para o conhecimento, né? E ele tem tinha 20 sites dele, que ele construiu há muito tempo, ele mantém os sites. Hoje ele deve ter uns 5 sites funcionando. É mais ou menos por aí, Então, assim, é um idoso que a mente dele está ali trabalhando o tempo todo, né, com a tecnologia. Então, fica uma dica para os idosos. Hoje eu pedi às pessoas que são do meu relacionamento, aluno, amigos, principalmente os cuidadores de idosos, que eu mando um abraço para todos os cuidadores de idosos que estão nos acompanhando. Eu orientei eles, conecta o idoso hoje no nosso podcast, que ele pode se reconhecer nas nossas palavras. Muita coisa que nós estamos falando e ainda vamos falar, ele pode se reconhecer, né? E dentro dessas patologias, que são as 10 doenças que mais afetam os idosos, vale dizer que 7 a cada 10 idosos têm uma doença crônica. O que são as doenças crônicas? É aquela que não tem cura e que se desenvolve ao longo de um tempo e uma vez que ela se instala, dificilmente a pessoa consegue a cura. E assim, no topo da pirâmide estão as doenças cardiovasculares, né? Que envolve aí a artéria, os vasos sanguíneos, o coração. E logo depois vem a diabetes mellitus, que nós já sabemos, né? Diabetes é uma doença complicada. Diabetes tipo 2. Nós temos 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Então, para você que está nos acompanhando, para poder memorizar e ter um entendimento, a diabetes tipo 1 ela se instala logo no início da sua juventude, muitas das vezes por fatores hereditários, né? Uma preocupação que nós temos com o ácido fólico, para que a mulher, ela durante a gestação, 3 meses antes da gestação, ela comece a utilizar o ácido fólico numa gestação programada, ela vai conseguir combater muitos probleminhas hormonais que pode ser passado para o feto. E um deles é o risco que a mulher tem também da diabetes gestacional. E que a diabetes gestacional, se ela não controlada, ela vai transferir provavelmente a diabetes tipo 1 para o feto. E a diabetes, ela dispensa apresentações. Depois vem a catarata. Catarata, ela não apareceu nessa lista há 5 anos, embora nós sabemos que ela sempre afetou a população idosa. Mas hoje ela está no 3º lugar entre as doenças que mais afetam os idosos, entre as doenças crônicas. O que é a catarata? O cristalino, ele é uma membrana que envolve o globo óptico e ele começa a ficar opaco com o envelhecimento. Existem vários fatores, hereditário, hidratação, né? Radicais livres, tem vários fatores que podem gerar opacidade do globo óptico. Então, quando você percebe que a borda dos olhos você já está tendo dificuldade de enxergar, de confrontar com a luz, requer uma observação precisa do oftalmo, porque pode estar ali iniciando uma catarata. E é o momento ideal para poder tratar, é no início dessa patologia. Em 4º lugar está a doença de Alzheimer, que nós já citamos. Depois vem a hipertensão arterial, que a pressão normal das pessoas em nosso país, né, no Brasil, o brasileiro em si, no seu biorritmo,
ele tem como pressão normal 120 por 80, 130 por 90. Acima disso, nós tratamos como hipertensão. Acima disso que eu falo a medida sistólica, que é o 120 ou 130. A maior medida é a sistólica, a menor medida é a diastólica, a dístole. Então, quando você está acima de 130, você está num quadro de hipertensão sistólica. E ela pode se agravando. A fala popular é 12 por 8, né? 12 por 8, 12 por 9 é a pressão normal. Isso. Né? Mas tem alguns segredos, né? Por exemplo, se você perceber, são 4 pontos, de 12 a 8 é 4 pontozinhos, que dá uma segurança no movimento cardíaco, né? Da válvula do miocárdio, que são as valvas mitral e a válvula mitral e a tricúspide. Então, você tem 4 pontinhos ali, que é a distância e tal. Às vezes, quando a dístole e a sístole se aproximam muito, há uma irregularidade na pressão, e quando ela se distancia também há uma irregularidade na pressão que requer ser observada. Mas a questão da hipertensão arterial, ela ocorre por vários fatores. O sedentarismo, você, por exemplo, que está nos assistindo agora, mas que você constantemente está sentado, né, não faz atividade física, você permite que a preguiça tome conta do seu dia a dia. A indisposição. A indisposição. Então, você está abrindo um espaço para o sedentarismo, que é uma porta, uma janela reganhada para a hipertensão. Né? Com o envelhecimento, acontece algo que são as nossas artérias. Quando o coração ali bombeia o sangue, a artéria ela acompanha o movimento de empurrar o sangue. Com o envelhecimento, ela vai perdendo essa elasticidade e automaticamente vai tendo mais dificuldade para bombear. Aí, se a pessoa ainda tem trombos, tromboses, né, a obesidade em si e outras patologias, ela pode, obviamente, chegar a um quadro hipertensivo. E a hipertensão é a doença que mais mata no mundo. Em média, 1 milhão de pessoas morrem todos os anos por conta da hipertensão. Bom, a depressão, nós já falamos um pouquinho sobre a depressão. A osteoporose é uma outra patologia que afeta principalmente os idosos, mas é uma doença que afeta mais as mulheres do que os homens. Por quê, meninas? Porque a partir da menopausa, as mulheres deixam de produzir o estrogênio, que é um hormônio essencial para que possa se fazer a regeneração óssea através dos osteoblastos. E a ausência do estrogênio, obviamente, leva ao enfraquecimento dos ossos, porque você não consegue absorver e nutrir os ossos adequadamente. Coisa que suplementos alimentares podem ajudar nesse sentido. É uma doença metabólica e reumática. Quando nós falamos de doença reumática, são mais de 100 doenças que são as doenças reumáticas. A outra doença é o Parkinson, que foi uma doença que foi descoberta por James Parkinson, se eu não me engano, em 1914, por aí, e que ela afeta os movimentos, né? A rigidez muscular. E aí, por conta da rigidez muscular, vai gerar uma série de outros problemas, como alteração da fala, porque são 25 músculos na língua, imagina tudo rígido. Alteração na escrita, dos movimentos, a pessoa passa a ter dificuldade para andar, para conter a saliva na boca, e fica aquela espuminha no canto, né, do lábio. Mas como é que fica também a ação canabinoide para o tratamento de Parkinson? Então, recentemente eu também vi um vídeo publicado pelo Dr. Laí Ribeiro, né? Laí Ribeiro. Que é um grande médico, né? Primeiro livro que eu li na minha vida Dr. Laí foi Ribeiro. Laí Ribeiro. Então, primeiro livro que eu li na minha vida. Assim, livro que eu li por motivação própria. Sim. Chamava O Sucesso. Eu tinha 14 a 15 anos de idade. Né? Livro O Sucesso, de Laí Ribeiro, um livro de autoajuda, que até hoje me ajuda muito em tomada de decisões e na relação com a equipe de trabalho. Mas fala aí, Fernanda. Então, nessa abordagem, o doutor Laí Ribeiro citou até também a doutora, né, que trabalhou junto com as pesquisas, né, com o saudoso, né, que faleceu recentemente, doutor Rafael Michulan, a doutora Carolina Nossetti,
que é uma das nossas também queridas doutoras que trabalham em cima desse sistema endocannabinoide com muita excelência. E ele citou o CBD, né, que tem pessoas que acham que sempre que a gente precisa de citar o CBD e o tetraidrocannabinol juntos, né? E o CBD sozinho, ele já se mostrou muito eficaz no tratamento com o Parkinson, né? Em apenas 4 minutos de uso, né, o paciente estava ali tendo uma crise, né, do Parkinson ali em si, dos movimentos, e após o uso, ele, com 4 minutos, voltou à estabilidade. Os tremores acabaram, né, e ele conseguiu comer e falar novamente de forma natural. Então, o canabidiol, ele promove isso dentro do seu corpo, né? Então, é muito importante a gente estar falando sobre os benefícios do canabidiol também dentro da doença de Parkinson. Que bom. A outra patologia destacada é a infecção urinária, que não tratada pode levar o paciente a um quadro de dependência, né, de terapia substitutiva, que é a hemodiálise. E, para fechar, entre as 10 está infecções respiratórias. E nós sabemos que a pneumonia é uma das doenças que mais mata a população idosa no Brasil.